guerra espiritual. Nós não temos muitas vezes consciência de que estamos em tempo de guerra. Todo mundo se apavora em face de uma guerra mundial. Estão se perguntando se existirá uma terceira guerra mundial. Estão se perguntando se realmente esta sombra de guerra entre Rússia, Estados Unidos, Coreia do Norte, China, será que realmente vai acontecer uma guerra mundial? O foco da humanidade está voltado para isso. Mas o foco que Jesus Cristo quer que você tenha não é a guerra física, é a guerra espiritual. Deus quer que você entenda que nós vivemos em tempo de guerra. 24 horas por dia estamos em guerra. Vocês já leram sobre Desmond Doss? Um jovem nasceu no dia 7 de fevereiro de 1919 e ele viveu 87 anos. Morreu em 2006, dia 23 de março de 2006. Este jovem Desmond Doss, ele entrou para o exército americano e ficou no exército americano por 9 anos. Desde o ano de 1942 até o ano de 1951, ele serviu ao exército. Participou de 3 batalhas durante a Segunda Guerra Mundial. 3 batalhas. A primeira, a Batalha de Guam. A segunda, a Batalha de Leyte. E a terceira Batalha de Okinawa. Sendo essa última de Okinawa a pior de todas. E foi essa Batalha de Okinawa que deu origem ao filme do Mel Gibson. Ele fez um filme com o título de Hacksaw Ridge, que em português eles colocaram o título de Até o Último Homem. Se você não assistiu esse filme, assista para ver o testemunho de um jovem que percebeu a guerra espiritual. Ele estava numa batalha física, ele estava numa guerra literal, mas Desmond Doss entendeu que existia outra guerra, invisível aos olhos humanos, chamado de guerra espiritual. E por causa disso ele se tornou o herói desta batalha lá em Okinawa. Ele se tornou o grande herói. Um jovem que nunca pegou em armas. Um jovem que, enquanto todos carregavam metralhadoras e rifles, ele carregava somente a Bíblia. E tão somente a Bíblia. A única coisa que ele carregava, a única arma que ele carregava. E ele não ia para a batalha sem primeiro ler a sua Bíblia. Muitas vezes o exército ficou aguardando, esperando. E o exército se negava a avançar na batalha se Desmond Doss não estivesse presente. E quando ele estava ausente, eles aguardavam. E o comandante perguntava: por que vocês estão aguardando? Por que não avançam? E eles diziam: nós estamos esperando por Desmond Doss. E onde está ele? Ele está lendo a Bíblia e ele está orando. E nós só vamos se ele for. Queridos, Desmond Doss, ele salvou nesta batalha de Okinawa 75 vidas. Literalmente, ele pegou 75 soldados feridos, carregou-os nos braços, nos ombros, descendo-os por uma corda, tendo a mão sangrando, ele descia com eles no ombro e depositava-os no chão e voltava para cima da montanha. E descia com mais um, e com mais um. E assim ele desceu com 75 soldados, salvando a vida de todos eles, inclusive de japoneses. Mas para Desmond Doss não importava se fosse americano ou japonês, porque ele estava ali para salvar vidas. Ele entendia o que é a guerra espiritual. Queridos, Desmond Doss viveu no mundo real. Desmond Doss viveu no mundo físico, como nós vivemos. Participou de uma guerra real no mundo físico, mas decidiu ir para esta guerra física sem armas. Loucura aos olhos de todos. Foi ridicularizado, foi surrado, foi espancado, foi rotulado de covarde, passou por humilhações. Quando você assistir o filme, você vai ver por tudo que ele passou. Mas ele não cedeu.
ele continuou sendo fiel a Jesus Cristo. Ele era um fiel jovem adventista do sétimo dia. Por que Mel Gibson escolheu um jovem adventista do sétimo dia para fazer o filme? Um filme que está sendo visto no mundo todo. Deus tem um propósito nisso. Deus está à procura de jovens que sejam vitoriosos na guerra espiritual e que não se deixem atemorizar pelas ameaças. Desmond Doss levantou os olhos da batalha física e estendeu os olhos além, para outra batalha, a batalha no mundo invisível, que é travada no mundo espiritual, no reino espiritual, uma batalha que se trava na nossa mente. Desmond Doss foi condecorado pelo governo americano, recebeu medalhas de honra. Queridos, uma pessoa que vive no mundo físico, como nós vivemos, precisamos ter a visão do mundo espiritual. A realidade não é isso que você está vendo ao seu redor. A realidade do invisível é muito mais realidade. Porque tudo que você vê em matéria, isso é passageiro. Isso pode ser queimado, isso pode ser destruído, mas existe algo no mundo invisível que os nossos olhos naturais não enxergam. Mas o invisível é real. Satanás existe. Anjos de Deus existem. Deus existe. Existe o mal, existe o bem. Se nós tomarmos consciência da guerra espiritual em que vivemos, nós seremos vitoriosos. Abra sua Bíblia em Jó. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1, e os versos 6 a 11. Jó, capítulo 1, e os versos 6 a 11. Aqui a Bíblia chama a nossa atenção para essa guerra espiritual. Jó, capítulo 1, versos 6 a 11. Jó não tinha noção dessa guerra espiritual, mas nós temos. Por quê? Porque nós temos a experiência de Jó. A experiência de Jó foi contada para que você entenda o que acontece no mundo invisível. Vamos ler então Jó capítulo 1, verso 6 até o verso 11. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, isso aconteceu lá no céu. Os filhos de Deus, representantes de todos os mundos habitados, representantes de todos os planetas habitados, criados por Deus e habitados, vieram representantes de todos esses planetas para ter um encontro num concílio do céu, num grande concílio universal. E é o que diz aqui: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Por que é que Satanás veio se apresentar diante do Senhor num concílio em que vinham os líderes e representantes de todos os planetas? Porque Satanás tornou-se o líder e o representante do planeta Terra quando Adão e Eva pecaram. Quando Adão pecou, ele se tornou servo de Satanás, submisso a Satanás, obediente a Satanás, dominado por uma natureza carnal, pecaminosa. E é essa natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos pais. Nascemos com ela. E aqui diz o verso 8, o verso 7, não é? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Queridos, só Satanás é que anda passeando pela terra. Há pessoas que estão inconscientes de que estão em guerra e começam a passear pela terra. Mas você, ser humano, não está na terra para passear por ela. Porque a terra é um campo que poderia ser chamado de quartel-general de Satanás. Quando Adão pecou, ele entregou o domínio da terra para Satanás. E ele anda passeando pela terra. Mas você, filho de Deus, filha de Deus, você está em guerra. Você está sob ataque, dia e noite.
E aqui diz o capítulo 1 e o verso 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Deus tem filhos na terra, filhas. E Satanás observa os filhos de Deus. Aqueles que são de Satanás, ou seja, aqueles que não abraçaram a Jesus como Salvador, eles já são de quem? Satanás. Você não precisa dizer: eu sou Satanás, eu amo Satanás, eu quero servir a Satanás, para ser de Satanás. Basta você o quê? Desprezar Jesus. Quando você despreza Jesus, quando você não ora para Jesus, quando você não lê a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus, você já pertence a Satanás. Mesmo que você diga que não. Você pode continuar dizendo não, 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 mas você pertence, porque não existe meio termo. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas eu não sou nem a favor de Jesus, nem a favor de Satanás. Eu estou em cima do muro. O muro também é de Satanás. O muro também é de Satanás. Quem está em cima do muro está do lado de Satanás. Queridos, para ficar ao lado de Jesus, nós temos que falar conscientemente: eu amo a Jesus, eu quero Jesus e eu aceito a Jesus. Agora, para estar do lado de Satanás, você não precisa falar nada. Basta rejeitar Jesus. É mais simples, né? Porque você não precisa fazer uma confissão pública. Como lá no satanismo eles fazem uma confissão pública de servir a Satanás. Você não precisa. Basta rejeitar Jesus e Satanás já aplaude, porque ele sabe que você está do lado dele. Observaste tu, meu servo Jó, diz aqui o verso 8. Porque ninguém há na terra, diz o verso 8, semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Deus se orgulha, Deus se alegra, Deus fica feliz de homens e mulheres, filhos e filhas obedientes. Você já viu lá o meu servo? Já viu aquele meu filho, como ele me ama? Como ele é obediente a mim? Como ele se desvia do mal? Como ele não aceita propina? Como ele não mente? Como o linguajar dele é um linguajar puro de sim, sim, não, não. Queridos, Deus se orgulha dos seus filhos na terra. Mas não foi só de Jó. Ele se orgulha de você também, quando você se posiciona ao lado de Jesus. E Satanás está de olho em mim e em você, porque nós somos representantes de Jesus na terra. Jesus não está aqui. Jesus está no céu. O Espírito Santo está aqui conosco. Mas quando Satanás vê um representante de Jesus, ele se ira, porque você é o Cristo na terra. Por isso você é chamado de cristão, porque você pensa como Cristo, fala como Cristo, ama como Cristo, obedece a Deus como Cristo. Então você é um representante real de Jesus. Por isso Satanás odeia aqueles que representam Jesus. E então Deus disse, capítulo 1, verso 9. Satanás respondeu, verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto Jó tem está nas tuas mãos. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e começou a destruir as coisas de Jó. Destruiu o gado de Jó, os bens materiais de Jó. Finalmente destruiu a vida dos filhos de Jó. E finalmente ele tocou na pele de Jó. E Jó tornou-se enfermo da cabeça aos pés. E Jó não blasfemou contra Deus sem entender o que estava acontecendo no mundo invisível. Sem entender o que estava acontecendo no mundo invisível, aquilo que você entende e eu entendo, porque nós já conhecemos a história, mas Jó ainda não conhecia essa história. Mas sem conhecer o que estava acontecendo no mundo invisível, Jó declarou no capítulo 1, verso 20. Jó capítulo 1, verso 20, Jó declarou: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Jó não praguejou, Jó não murmurou, Jó não xingou, Jó lançou-se em terra sem entender o que estava acontecendo e adorou a Deus.
E disse, o verso 21, então disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, Satanás é um observador. Ele não lê a mente de ninguém, ele não lê os pensamentos de ninguém, ele não conhece o que vai acontecer daqui 5 minutos, ele não conhece o futuro. Queridos, mas ele observa a sua fisionomia, ele observa se você se levantou de manhã e não teve tempo de ler a Bíblia, ele observa se você fez o seu culto ou não fez o seu culto, ele observa se você orou ou não orou, e ele então tira as conclusões dele. Ele está a nos observar. E ele prepara as tentações dele de acordo com o que ele observa em nossa vida, dentro da nossa casa. Ele é um observador. Ele se preocupa não com aqueles que já são dele. Ele se preocupa com aqueles que são de Jesus. Porque aqueles que são de Jesus são a menina dos olhos de Jesus. E ele quer ferir estas pessoas para poder ferir o coração de Jesus. Satanás pode estar passeando pela terra, mas nós, os filhos de Deus, não estamos passeando por aqui. Nós estamos em guerra. Guerra. Quando você se levantar de manhã, lembre-se, o pastor Samuel disse que nós estamos em guerra. É guerra literal. Deixa eu me ajoelhar. Porque quando você se ajoelha, os demônios fogem. Quando você proclama o nome de Jesus, os demônios fogem. O demônio não tem poder para permanecer em pé na presença de Jesus. Você lendo a Bíblia, você descobre que aqueles demônios que saíram do cemitério, não é, que viviam no cemitério, os demônios, e quando Jesus se aproximou, eles vieram rangendo os dentes, vociferando, mas quando chegaram perto de Jesus, eles se ajoelharam e disseram, bem sei quem és, o Santo de Deus. Eles vieram irados como quem iria bater em Jesus, espancar Jesus, mas quando chegaram perto, eles se ajoelharam. Queridos, demônios não permanecem em pé na frente de Jesus, porque Jesus é o vencedor. Ele venceu a Satanás no céu, expulsando-o do céu. Ele venceu a Satanás no deserto da tentação. Depois de 40 dias no deserto, Satanás apareceu como anjo de luz e Jesus o venceu. Jesus Cristo o venceu no jardim do Getsêmani. Jesus o venceu na cruz do Calvário. Jesus o venceu na manhã da ressurreição. Deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia, e proclamou sobre o túmulo aberto, eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Queridos, Jesus é o vencedor, Satanás é o derrotado. A derrota de Satanás não está pendente. Será que ele vai ser derrotado? Não, ele já foi derrotado. A cabeça da serpente já foi esmagada. E Satanás não quer que você entenda isso. Satanás quer que você pense que ele é um poder invencível e que você tenha medo dele. Queridos, Satanás não quer que você saiba que a vitória de Jesus já foi ganha. Ele quer que você pense que a vitória ainda está pendente, que o bem e o mal ainda estão lutando e ainda ninguém sabe quem vai vencer. Não, queridos. Não, o bem já venceu. Amém. Jesus já venceu a morte. Jesus já subiu ao céu. Jesus já é o nosso representante. Naqueles concílios do céu mencionados aqui em Jó, estes concílios que o céu sempre tem, reunindo os representantes de todos os mundos habitados, agora representando o planeta Terra é Jesus. E ele não é um acusador seu, ele é um defensor seu. Ele já morreu por você, ele já ressuscitou por você, e ele subiu ao céu para ser o nosso defensor, nosso advogado. Há mais de 6.000 anos, Satanás tem estado estudando a natureza humana, a mente humana, e ele sabe que a natureza humana pecaminosa é fraca. Nós nascemos ontem,
Mas Satanás, ele está estudando a natureza humana há 6.000 anos. Nós não podemos lutar com Satanás porque existe muita desvantagem. Um ser humano lutando contra um anjo. E é muito desvantagem. Porque você não acerta um tiro nele, você não acerta um soco nele, você não acerta uma paulada nele. Isso é impossível. Visitando um lar, lá na cidade de Paranavaí, um dia, uma irmã, membro da nossa igreja, fui visitá-la e perguntei para ela que hora ia chegar o esposo. Ela disse: meu esposo chega a tal hora. Então eu fui num horário que eu sabia que ele ia chegar. E ele não era cristão, ele não frequentava a igreja. E quando ele chegou, eu abracei, cumprimentei, e ele já foi falando: pastor, eu não acredito no diabo. Para mim o diabo não existe e nem Deus existe. E ele disse: se o diabo existisse, então eu desafio. Se ele existir, eu desafio que ele apareça aqui. Eu vou quebrar ele de pau, disse ele. Queridos, você não acerta uma pedrada, nem um tiro, nada, porque ele é um ser o quê? Espiritual. Ele é um ser espiritual. Ele não é de carne e osso como você e eu somos. Satanás, ele era o mais poderoso anjo do céu. Ele é um poder vencido. Mas ele não será um poder vencido se você o enfrentar como um ser humano. Quando você o enfrentar, você e ele, não. Aí ele não será um poder vencido. Ele é um poder vencido pelo nome poderoso e forte que é Jesus. Se você se esconde em Jesus, se você clama pelo nome de Jesus, ele, Satanás, é um poder vencido. Mas se você não clama pelo nome de Jesus, se você não clama pelo sangue de Jesus, Satanás então não é um poder vencido. Ele vai acabar com a sua vida, ele vai destruir a sua vida, ele vai fazer de você um escravo dos vícios e vai fazer de você um marionete, levar você aonde ele quer. É só Jesus é que tem a vitória. E é essa vitória que Jesus tem, que ele nos dá gratuitamente. E Satanás não quer que você saiba que esta vitória é gratuita. É só pedir, é só clamar, é só buscar. Miguel é o nome guerreiro de Jesus. O nome de guerra de Jesus é Miguel. Sempre que Jesus usa esse nome, é porque ele está em guerra com Satanás. Por isso que Apocalipse 12, verso 7, fala que houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. Por isso que lá em Judas, só tem um capítulo Judas, né? Fala que Miguel disputou com Satanás o corpo de Moisés. Porque Miguel estava ali querendo ressuscitar Moisés e levá-lo para o céu. E Satanás estava ali dizendo: Moisés é meu. E Miguel, que é Jesus, ressuscitou Moisés, levou-o para o céu e disse para Satanás: o Senhor te repreenda. E levou Moisés para o céu. Tanto é que Moisés apareceu vivo no Monte da Transfiguração junto com Elias, lembra? Elias e Moisés apareceram no Monte da Transfiguração diante de Jesus e diante de Tiago, Pedro e João. Queridos, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, vamos ler aquele texto de Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos, 2/3 dos anjos estavam do lado de Jesus, Miguel, batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. 1/3 dos anjos do céu estavam do lado do dragão, que é Satanás. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Foram expulsos do céu. Satanás foi derrotado. Jesus o venceu como Deus. E depois Satanás venceu Adão como homem.
Satanás venceu Adão como homem. E agora Jesus Cristo se tornou homem. E falou, agora eu vou vencer Satanás como homem. Como Deus, Jesus tinha vantagens. E ele venceu Satanás. É óbvio que um Deus tem vantagem sobre o quê? Um anjo. Mesmo que fosse o mais poderoso anjo da terra, Deus tinha vantagem sobre ele, porque Deus é Deus. Mas agora, Jesus Cristo se tornou homem. E veio para enfrentar Satanás como homem. Viveu 33 anos e meio na terra, sem nunca usar os seus poderes divinos. Viveu como homem na dependência de Deus. Viveu como homem, orando, buscando a direção de Deus e a presença do Espírito Santo na sua vida para enfrentar Satanás. E enfrentou e venceu. Como homem. Queridos, Jesus Cristo é o vitorioso. Quando Jesus Cristo foi colocado no túmulo, Satanás pensou em manter Jesus Cristo preso dentro do túmulo para sempre, impedindo a ressurreição de Jesus. Mas, no primeiro dia da semana, antes do sol nascer, um poderoso anjo desceu do céu, Gabriel, desceu do céu, e olhando para o túmulo, com a pedra, fechando o túmulo de Jesus, estava a pedra com selo romano. O anjo Gabriel disse, Filho de Deus, ressurge, porque o teu Pai te chama. E Jesus saiu do túmulo pela vida que havia em si mesmo. Porque ele agora começou a usar os seus poderes divinos. Quando Jesus Cristo ressuscitou, agora tendo forma humana, mas agora ele já usava os poderes divinos dele. Porque ele já vencera Satanás como homem, morrendo na cruz sem pecar. E agora ele ressuscita e diz, todo o poder me é dado no céu e na terra. Hoje, Jesus exerce sim os seus poderes divinos, porque ele já venceu a Satanás como homem. Jesus está vivo, Jesus é vitorioso, Satanás é um derrotado e Satanás não tem autoridade sobre você. Se você acreditar em Jesus. Se você crer em Jesus, Satanás não tem poder e autoridade sobre você. Mas o nome santo e poderoso de Jesus tem que estar na sua boca, no seu coração. Você tem que amar esse nome poderoso, usar este nome. Eu desafio os cristãos a explorarem o poder que existe no nome Jesus. Existe poder em Jesus e existe poder no nome de Jesus. Satanás sabe quem é esse nome, ele sabe. Você, querido irmão, não está lutando para conseguir vitória. A vitória já foi ganha. A batalha já foi definida. A vitória já existe. Mas Satanás não quer que você descubra isso. A única forma de Satanás vencer é fazer com que você pense que Jesus ainda não venceu, que ainda não existe um vencedor. Mas eu quero que você acredite que existe um vencedor. E Jesus é a nossa vitória. Efésios capítulo 6, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 6, versos 11 a 13. Quando as pessoas lutam contra o cigarro, quando as pessoas lutam contra o álcool, quando as pessoas lutam contra a pornografia virtual, da internet, que domina quase que o mundo todo hoje em dia, essa tal da pornografia, tal do sexo virtual. Queridos, quando as pessoas estão lutando contra drogas, vícios, eles precisam descobrir o poder que existe no nome de Jesus. Não existe vitória fora desse nome. A psicologia não liberta ninguém. A psicologia não consegue fazer ninguém vitorioso se não for através do nome Jesus. Nós temos que falar isso para as pessoas. Para as pessoas que estão dominadas pelos vícios, nós precisamos falar para elas, você crê no poder de Jesus? Você poderia abrir a boca e falar, eu creio em Jesus e creio que Jesus me libertou? Se você falar com a boca,
o poder de Jesus será exercido e quebrará o domínio de Satanás sobre você. Ele tira de você aquela adição, aquela dependência química. Ele tira. Ele já fez isso com muitas pessoas e pode fazer com qualquer um. Efésios capítulo 6. Vamos ler aqui o verso 11 até o verso 13. Efésios capítulo 6 e os versos 11 a 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você não vai enfrentar as astutas ciladas do diabo, as armadilhas do diabo, de mão banando, sem nada, sem armadura de Deus, só com a coragem. Não, você tem que ter a fé. Você tem que se revestir da armadura de Deus. E aqui diz qual é a armadura de Deus. Veja o verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Você não está lutando contra homem, contra mulher, mas sim contra quem? Os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. São demônios, irmãos. São anjos caídos e que passam 24 horas do dia imaginando como infernizar a sua vida. Eles gastam 24 horas do dia imaginando um jeitinho de dominar a sua mente, seja através de um filme, seja através de um videogame, seja através de uma droga, seja através do sexo, seja através de qualquer coisa, fazendo com que você não durma à noite para enfraquecer a sua mente. Satanás sempre está tentando dominar a mente. Ele não quer dominar seu pé, sua mão, ele tem que dominar o quê? A mente. E Deus quer também dominar a sua mente. É na minha mente que o Espírito Santo trabalha. É na minha mente que o espírito maligno também quer trabalhar. Eu tenho que convidar o Espírito Santo, em nome de Jesus, que venha habitar na minha mente. Eu tenho que pedir que o Espírito Santo escreva na minha testa: santidade ao Senhor. Nas minhas orações, quando eu oro em voz audível, porque eu quero que Satanás ouça a minha oração, para que ele saiba de que lado eu estou. Tem cristão tão tímido, que o diabo fica olhando para ele, eu não sei de que lado ele está. Porque quando é para cantar, ele não canta, ele não louva. Quando é para orar, ele ora só em pensamento. Nem eu sei se realmente ele é de Jesus ou não, porque não dá para saber. Queridos, nós temos que mostrar de que lado nós estamos. Quando vamos louvar, abrimos a boca e louvamos a Jesus. Quando vamos orar, devemos falar no nome de Jesus de forma audível e expressar o nosso amor, o nosso carinho por Jesus, que Satanás ouça você dizendo: eu te amo, querido Jesus, tu morreste por mim, eu aceito o teu sangue para perdão dos meus pecados, derrama sobre mim o teu Espírito, escreve na minha testa, passe a sua mão na testa dizendo: escreve na minha testa santidade ao Senhor, porque eu quero ser santo ao Senhor. Amém. Isto afugenta as hostes do mal, queridos. Porque há poder em confessar com a boca. Há poder em confessar com a boca. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Às vezes nós minimizamos o poder que existe na palavra que sai da nossa boca. Nós achamos que não precisa falar, só pensar. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que é só pensar. A Bíblia fala que tem que falar. Ah, mas eu não gosto de falar. Então aprenda a gostar, porque tem que falar. As pessoas precisam ouvir a sua boca confessando o nome de Jesus. Não é só no pensamento, cantar no pensamento, orar no pensamento, adorar a Deus no pensamento. E as outras pessoas, por acaso elas estão lendo o seu pensamento? Como é que você vai influenciar as pessoas se você faz tudo no anonimato? Lembram-se lá em Mateus capítulo 5 que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, para que as vossas boas obras sejam vistas pelos homens e glorifiquem o Deus do céu. Deus quer que as boas obras sejam vistas na vida dos filhos de Deus. Não é viver, não vou fazer nada, não vou falar nada, não. Tem que falar, tem que se colocar ao lado de Jesus. E aqui diz, vejam, Romanos capítulo 10, vamos ver aqui o verso
8, capítulo 10 de Romanos, verso 8 e 9. Já acharam aí? Vamos ler. Mas que diz? Uma pergunta, né? Que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Não é só no coração que está a palavra, não. Está na boca. Esta é a palavra da fé que pregamos. Verso 9, leiam comigo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém. A boca tem que falar. Não é só crer no coração. Eu tenho que falar. E os meus amigos precisam saber da minha decisão. Eu tenho que contar da minha decisão. Quando eu conto da minha decisão para os meus amigos, isso me fortalece. Quando eu chego para os meus amigos e digo que eu aceitei a Jesus como Salvador, isso me traz força. Quando eu digo para eles, eu não uso mais droga, eu me comprometo em nome de Jesus, estou comprometendo o nome de Jesus. Eu falo de Jesus, porque o nome de Jesus afugenta as hostes do mal. E aqui diz então no capítulo 10, nós lemos o verso 9 e o verso 10 agora, capítulo 10, verso 10. Visto que com o coração se crê. Quando a Bíblia fala coração, se refere a quê? A mente. Com a mente nós cremos para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Eu gosto disso, irmãos. Porque eu louvo a Deus e as pessoas precisam ouvir eu louvando. Eu oro a Deus em voz audível. A estratégia de Satanás é fazer com que as pessoas não levem a sério a guerra espiritual que existe. E para que Satanás ganhe essa guerra espiritual, ele sorrateiramente se infiltra dentro das casas, trazendo para dentro das casas filmes, desenhos, principalmente da Disney, bonecos da Disney, roupinhas da Disney. Os pais compram para os seus filhos os vestidos da Elsa, da Frozen, Elsa, veste suas crianças com o vestido da Elsa, veste seus filhinhos com a roupinha do Spider-Man, ou então do Iron Man, ou do Superman. Quando eu vejo na igreja crianças vestidas com essas roupinhas, eu tenho vontade de chorar, irmãos. Porque Satanás está se apossando das crianças e os pais acham que isso é brincadeira. Satanás não brinca. Halloween não é brincadeira, não. É satanismo. Ele se infiltra nos lares, vai para dentro dos quartos, às vezes através de objetos simples, aparentemente inocentes, mas não são inocentes. Quadros nas paredes não são inocentes. Lembram-se vocês, quando nós visitamos lá a casa, quando a casa do nosso querido irmão lá, Evaldo, né, que ele comprou uma casa. Quando nós chegamos aqui em Bridgeport e fomos visitar, e ele comprou a casa vazia, mas o dono anterior deixou lá pendurado na parede um quadro. E queridos, quando eu entrei e olhei para aquele quadro, falei, é de vocês? Não, não é nosso esse quadro. Compramos a casa e esse quadro já estava aí. Eu disse, então, joga fora esse quadro. Porque é um quadro dos deuses egípcios. Sabe essas pinturas que compram lá no Egito, nas viagens no Egito, que pinta lá os deuses, Deus Sol, Deus Osíris, Deus Ísis e Horus. Queridos, às vezes Satanás se infiltra nas casas através de quadros, através de desenhos, de videogames, e nós ficamos pensando, mas o que está acontecendo aqui em casa? Queridos, alguma coisa existe que está sendo uma brecha para ele penetrar e dominar. Talvez é falta do culto, talvez está sendo falta de culto de manhã e culto à noite, talvez esteja sendo falta de ler a Bíblia com os filhos, talvez seja a falta de impor as mãos sobre os filhos, a mão sobre a cabeça dos filhos e orar, dedicando-os, consagrando-os a Jesus. Satanás precisa ouvir que eu consagro meus filhos a Jesus. Não era isso que Jó fazia? Jó, ele oferecia sacrifícios dedicando seus filhos a Jesus.
Por isso Deus disse: tu viste o meu servo Jó? Como é que ele intercede pelos filhos? Como ele é um homem justo? Queridos, a primeira coisa que precisamos saber é que a batalha que nós estamos lutando não é contra carne e sangue. É contra o quê? Contra o príncipe das trevas, Satanás. O inimigo seu não é o vizinho. O inimigo seu não é a sogra. O inimigo seu também não é seu patrão. O inimigo não é o álcool, ou o fumo, ou a droga, ou a maconha. O inimigo não é ele. O inimigo está por trás disso aí. O inimigo está por trás de pessoas que nos ofendem. O inimigo está por trás de pessoas que nos caluniam. O inimigo está atrás de um cigarrinho. O inimigo está atrás de um copo de cerveja. O inimigo está escondido atrás de uma droga. Ele usa pessoas e usa coisas como meio para infiltrar-se na sua vida e dominar. Ele vem disfarçado. Ele provoca ilusionismo. O que é ilusionismo? Queridos, quando Satanás lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, diz que a serpente começou a falar com Eva. Isso é ilusionismo. Serpente fala? Não. Serpente nunca falou, nunca vai falar. Era Satanás falando. Mas deu a entender que era serpente. Isso é ilusionismo. Ele ilude as pessoas. Ele usa coisas para iludir as pessoas. Mas você não está lutando contra o ser humano. Você está lutando, quando você vê alguém que odeia você, uma pessoa que faz mal para você, olhe com misericórdia para essa pessoa, dizendo: coitada, não é ela minha inimiga. Ela nem está consciente de que ela está sendo usada como médium. Médiums são usados. Médiums. Quando a pessoa está vociferando, xingando você, maltratando você, você olhe essa pessoa como um médium que está sendo usado por Satanás para ferir você. Mas o inimigo não é aquela pessoa, o inimigo é Satanás. Tenha misericórdia desta pessoa, ore por ela. Ela está inconsciente, ela nem sabe que está sendo usada. A segunda coisa que nós precisamos ter consciência, irmãos, é saber que qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida passada ou no presente está enraizado no mundo espiritual, nos lugares celestiais. Se você quer receber vitória de Jesus, terá que viver com a mente focalizada no céu, no mundo espiritual. É real. Você tem que olhar para o banco do seu carro, do passageiro ali, e falar: querido Jesus, envie o meu anjo da guarda para que ele se assente aqui do meu lado, enquanto eu estou dirigindo. Não é automaticamente que o anjo está com você. Está com você a convite seu. Querido Jesus, me acompanhe. Em tudo que você for fazer, você tem que ter noção de que você está numa guerra espiritual. E eu convido os anjos de Deus para entrarem na minha casa. Em voz audível, você entra nos quartos da sua casa e começa a dedicar cada quarto. Entra no quarto do caçula e dedica: Senhor, este quarto é teu. Aqui dorme o meu filhinho caçula, o menor. Ele é teu, ele pertence a Jesus. É a herança do Senhor que o Senhor colocou na minha mão. Ele é teu. Derrama sobre ele o Espírito Santo. E que nesse quarto não tenha nenhum poder demoníaco. E se tiver algum quadro, alguma coisa, arranca fora. Qualquer coisa que seja uma brecha para Satanás, arranca fora. Você vai na sua discoteca, na sua filmoteca, vê qualquer coisa da Disney, joga fora. Porque o meu lar pertence ao Senhor. Você vai para dentro da sua geladeira e vê se tem qualquer coisa que não seja alimento que Deus criou, joga fora. Porque Satanás, ele domina as pessoas através de bebidas e alimentos que realmente são cancerígenos, são maléficos para a saúde e viciam, criam dependência.
No céu não temos só Jesus, mas temos também todos os anjos de Deus sob o comando de Jesus para nos darem assistência. Você não está sozinho. Em Hebreus capítulo 1, verso 14, abra a Bíblia. Hebreus 1,14 fala que os anjos de Deus, eles existem e são em dobro dos demônios. Nós temos o dobro de anjos de Deus à nossa disposição do que demônios, porque 2/3 permaneceram leais a Deus, 1/3 foi expulso. Então se alegre, você tem o dobro de anjos bons te assistindo, te ajudando. Isso é real. Eu já vi meu anjo, meu irmão. Amém. Interessante, eu fico perguntando por que o anjo me apareceu quando eu não lia a Bíblia, não orava, eu só ia no cinema, não gostava da igreja. Foi quando o anjo me apareceu. Falei, Senhor, por que agora que eu sou pastor, leio a Bíblia todo dia e oro e jejuo, por que o anjo não me aparece? E às vezes Deus fala, porque não precisa. Não precisa. Vou te impressionar com o quê? Você já é meu. Amém. Amém. Mas naquele tempo que você não era meu, que tua mãe te dedicou para mim, entregou você para ser pastor, você não queria, só queria cinema, você queria pecar, você queria ser como todo mundo, eu tive que fazer você ver o teu anjo, porque não tinha outro jeito. Você não lia a Bíblia, você não orava, não fazia nada, como é que eu ia fazer? Te impressionei fazendo com que o teu anjo aparecesse para você. É assim, queridos. Mas os anjos são reais. Hebreus capítulo 1, verso 14, lemos: não são porventura todos eles, falando dos anjos de Deus, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir? Qual é a missão dos anjos? Não ser servido, irmãos. A missão dos anjos é servir você, que é irmão de Jesus. Você é irmão do chefe dos anjos. Quando você está trabalhando numa empresa e chega o filho do dono, o que o pessoal fala? Cuidado aí, esse é o filho do dono, é o filho do chefe, trata bem. Às vezes ele vem meio disfarçado aí, mas ele é o filho do dono, não vai escorregar aí não. Queridos, quando nós estamos entendendo que Jesus Cristo é o chefe dos anjos, os anjos têm a missão de nos servir os irmãos do chefe. Eu penso de forma diferente, irmãos. Os anjos existem para nos servir. Amém. A missão deles é cuidar de você. Amém. Mas quando? Quando você adora Jesus. Quando você adora Jesus, Jesus destaca os anjos para que te acompanhem. Por onde você for, você está sempre acompanhado pelos anjos de Deus. E aqui diz, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a quem? A favor daqueles que hão de herdar a salvação. O segredo é simples, se manter conectado com Jesus. Como? Pela oração constante. Como Daniel, orava 3 vezes por dia, ajoelhado. Mas orava o dia todo em pensamento. Mas 3 vezes por dia, ajoelhado, janelas abertas e falando. Mas você ora o dia todo, não é? Lendo a Bíblia. Confessando os pecados. Desta forma você estará blindado contra os ataques de Satanás. Nossos anjos lutam literalmente contra os demônios que querem nos atacar. Jesus nos deu esse guia espiritual que é a Bíblia. E nós temos que ler Filipenses 3, capítulo 3, verso 20. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 3 e o verso 20 e 21. Capítulo 3 de Filipenses, verso 20 e 21. Aqui diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Amém. Nosso corpo vai se tornar um corpo glorioso, como aquele que Adão e Eva tinham antes de pecar. Lembram que quando Adão pecou, desapareceram as vestes de glória e eles se viram nus? Mas não se viram nus antes do pecado, porque eles estavam vestidos de glória.
Você vai ter um corpo glorioso, vestido de glória em Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, todos nós vamos estar vestidos de glória. Porque diz aqui que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Muitos de vocês talvez tenham assistido o jogo que a seleção brasileira teve nas Olimpíadas do Rio, quando a seleção brasileira venceu a Alemanha e o goleiro Everton pegou o pênalti, porque pulou do lado certo e pegou o pênalti e deu a vitória para o Brasil. Eu assisti a entrevista que o goleiro Everton fez, e na entrevista ele dizia: eu assisti dezenas de vezes aquele jogador, porque eu sabia que se fosse para o pênalti, quem ia bater seria aquele jogador, porque já sabem quem é o batedor de pênalti, né? E eu assisti centenas de pênaltis que ele bateu, e eu sabia qual era o lado forte dele e sabia qual era o lado fraco. Então, naquele momento decisivo em que aquele jogador bateu o pênalti, eu sabia qual era o lado forte e eu escolhi pular para o lado forte dele e peguei o pênalti. Muitos dizem: foi sorte. Não, não foi sorte, foi análise, foi estudo. Ele estudou. Você tem que saber quais são as armas do inimigo para poder vencer. Você não pode viver pensando que não existe o inimigo, que Satanás não existe. Não, você tem que acordar de manhã falando: Satanás existe, mas Jesus existe. E Jesus é o meu Senhor, e o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, e fala em voz alta: eu sou de Jesus. Amém. Queridos, a boa notícia é que Satanás, ele conhece as nossas fraquezas, mas nós também conhecemos as fraquezas dele, porque ele já foi derrotado quantas vezes, irmãos? Quantas vezes ele já foi derrotado? No céu, no deserto, no jardim do Getsemane, na cruz do Calvário, na manhã da ressurreição, sempre derrotado. Perdeu, ele é um loser, ele é um perdedor. Agora, você tem que se apossar das vitórias de Jesus. As vitórias de Jesus são nossas. Eu só me aproprio delas, eu me escondo atrás de Jesus. Eu não vou enfrentar Satanás diretamente, eu corro para Jesus. Eu não me canso de contar a história do pastor Geraldo Marski. Pastor Geraldo Marski, um homem de Deus, consagrado, ele estava na sua casa, quando os irmãos vieram até a sua casa, dizendo: pastor, precisamos do senhor urgente. Tem uma pessoa endemoniada, e estão pedindo a presença do pastor. E ele disse: tudo bem, irmãos, podem ir, que eu vou daqui a pouco. Não, pastor, não é daqui a pouco, é agora. Não, eu não vou agora. Vocês vão indo na frente, e eu vou daqui a pouco. E ele falou firme. E eles viram que não adiantava insistir. E eles foram. E ele foi para o quarto dele. Depois de um bom tempo, ele saiu do quarto, pegou a sua Bíblia e saiu. E a esposa dele, observadora, porque as esposas sempre ficam observando a gente, né? A esposa dele observando, né? Ah, meu Senhor. Ele saiu devagar, ele é lento para caminhar, ele mancava de uma perna, né? Tinha um problema na perna. Em meia hora ele estava de volta. Ele entrou em casa e a esposa disse: Geraldo, você já voltou? Eu já voltei. E o demônio? Quando eu cheguei lá ele já tinha ido embora. Ela disse: com essa sua paciência nem o demônio aguenta esperar. Queridos, você não precisa ter pressa para enfrentar Satanás. Não. Porque Deus não quer que você enfrente Satanás. Deus quer que você enfrente Jesus.
corra para Jesus. Foi o que ele fez. Quando vieram convidá-lo para ir expulsar o demônio, ele disse, vão na frente, eu vou daqui a pouco. Porque ele foi para se encontrar com Jesus. E quando o diabo vê você se ajoelhar e adorar Jesus, o que os demônios falaram? Escuta, vamos embora, porque não vai adiantar não, olha lá. Ele está lá ajoelhado, adorando Jesus, vai ficar feio para a gente, então vamos embora logo, porque antes que ele chegue aqui, porque a gente vai ter que sair mesmo. Queridos, não é enfrentar Satanás, é correr para Jesus, porque a vitória já existe. Já existe a vitória, entendam, irmão? Se vocês entenderem essa mensagem, meus queridos, eu ficarei muito feliz. Porque podem esquecer o sermão todo, mas se lembrem, a vitória já existe. Quando você está lutando contra vícios, contra drogas, contra sexo, com pornografia, contra tudo, você tem que lembrar que a vitória já existe. E você só tem que se submeter a Jesus. E então o diabo fugirá de vós. É a submissão a Jesus. Em Tiago capítulo 4, abra sua Bíblia, Tiago capítulo 4. Vejam um segredo. Tiago capítulo 4 e o verso 7. Tiago capítulo 4, verso 7. Veja o segredo que Jesus está passando para você. Tiago capítulo 4 e o verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Qual é a primeira coisa? Vou enfrentar o diabo? Não. Pastor Geraldo, primeiro, ele foi para onde? Para Jesus. Sujeitai-vos a Deus. E então vocês vão resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Aleluia. Que Deus lhe dê a graça. Que Deus lhe dê a alegria. A vitória está em Jesus. Um dia um pai com o filho estavam andando numa carroça lá no oeste americano, naquele tempo das carroças, não é? Ele estava viajando com o filho na carroça e de repente começou um incêndio. O incêndio estava se aproximando da carroça e ele percebeu que estava sendo cercado pelo fogo. E o pai disse, nós temos que tomar uma decisão rápida aqui, senão vamos morrer queimados. E o pai deu uma meia volta na carroça com os cavalos e tocou os cavalos em direção ao fogo. O filho dizia, pai, o senhor está louco, o senhor está tocando para cima do fogo. E ele dizia, eu estou buscando um lugar que já foi queimado. Eu estou procurando um lugar que já foi queimado. E tocou para cima do fogo, atravessou, e no que ele atravessou o fogo, ele disse para o filho, pule da carroça. E o filho e o pai pularam da carroça e ficaram num lugar onde já tinha sido queimado. E o filho vendo o fogo se aproximar, e o filho dizendo, pai, nós temos que correr. Falou, não corra, fique aí, porque aqui já foi queimado. O fogo não vai queimar onde já foi queimado. Fique aí. E assim eles se salvaram. Queridos, existe um lugar que já foi queimado. É a cruz de Cristo. Você tem que ficar junto da cruz de Cristo. Porque ali o pecado já foi vencido. A cabeça da serpente já foi esmagada. Não saia de perto da cruz de Jesus, porque ali você vai ter a vitória. Jesus não vai morrer duas vezes não, meu irmão. Jesus já morreu. Satanás não vai matar Jesus duas vezes. Ele já morreu, ele já ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós vivemos. Porque ele tem vida, nós vivemos. Porque ele venceu, nós vencemos. Aleluia. Que a graça de Jesus fique com você, meu irmão, hoje e sempre. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.